Então você deseja ouvir sobre a lendária transformação que assombrou meu império por gerações. Muito bem. Acomode-se e preste bastante atenção. Hoje, eu, Frieza, contarei a vocês a verdadeira história da lenda do Super Saiyajin. E acredite, ninguém conhece essa história melhor do que eu. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Os Saiyajins. Uma raça bárbara, primitiva e violenta, mas extremamente útil. Eles vieram do planeta Vegeta. Eles eram selvagens com cauda de macaco e tinham um talento natural para a destruição. Serviam ao meu império, conquistando planetas e exterminando civilizações inteiras. Mas havia algo peculiar sobre eles. Sempre que um Saiyajin sobrevivia à beira da morte, ele retornava mais forte. Uma característica irritantemente interessante, especialmente em certos indivíduos, como o pequeno príncipe Vegeta. Entre os próprios Saiyajins circulava uma história, uma lenda antiga. Diziam que a cada 1000 anos surgiria um guerreiro capaz de ultrapassar todos os limites. Um guerreiro cujo poder cresceria sem controle. Um Super Saiyajin. Que superstição patética! Ou pelo menos foi o que eu pensei no início. Mas conforme o tempo passava, certos Saiyajins começaram a demonstrar poderes anormais. Especialmente um que se chamava Bardock. Vocês se perguntam se eu senti medo? Claro que não. Mas eu sei reconhecer uma ameaça. E quando meus sensores indicaram níveis de poder crescendo de maneira incomum, eu percebi algo. Percebi que se aquela lenda fosse verdadeira, se um Super Saiyajin realmente surgisse, meu império estaria em risco. E eu não tolero riscos nunca. Então fiz o que qualquer governante prudente faria. Eliminei o problema pela raiz. Com apenas um dedo, destruí o planeta Vegeta. Uma explosão magnífica. Uma obra de arte, devo dizer. E em um instante, toda a raça Saiyajin foi reduzida a poeira cósmica. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas havia alguns desses macacos insolentes que haviam sobrevivido. Um deles era o príncipe Vegeta, e os outros 2 eram Nappa, e o irmão mais velho de Goku. Mas naquele momento eu ainda não tinha conhecimento da existência de Goku, que foi enviado à Terra quando ainda era um bebê, antes da destruição do planeta Vegeta. E foi graças a esse meu descuido que essa lenda idiota começou a se tornar real. Anos depois, lá em Namekusei, eu estava prestes a alcançar a imortalidade. As esferas do dragão estavam quase sob meu controle. E foi quando ele apareceu. No momento em que ele havia chegado, eu já estava usando boa parte do meu poder. E mesmo assim, ele conseguiu me desafiar. Eu ficava me perguntando como um verme como ele poderia desafiar o grande Frieza. Mas a luta foi se estendendo e a diferença entre nossos poderes foi ficando cada vez mais clara. E quando eu estava prestes a exterminá-lo, como último recurso, ele tentou usar a Genkidama. E para ser bem sincero, eu achei que realmente seria o meu fim. Mas eu não sou o imperador do universo por acaso. Quando voltei, eu já havia perdido toda a paciência com aquele macaco insolente e comecei a tirar a vida dos amigos dele. Eu queria vê-lo desabar, perder a confiança. Queria vê-lo desesperado. Para mim já não bastava apenas tirar sua vida. Eu queria humilhar aquele macaco insolente. Primeiro eu tirei a vida daquele inseto verde. Com apenas um golpe, eu perfurei seu coração. E depois foi o terráqueo que eles chamavam de Kuririn. E foi depois que eu o matei que tudo começou. Naquele momento, algo mudou. O céu ficou escuro, o chão começou a tremer, o ambiente ao nosso redor mudou completamente, como se anunciasse a vinda de algo. Os olhos dele começaram a esverdear, tomando um tom de verde esmeralda. Seu cabelo começou a mudar de cor. Sua áurea começou a mudar, até que enfim a transformação estava completa. O que eu tanto temia se tornou realidade. A lenda do Super Saiyajin era verdadeira. Ele estava ali bem diante dos meus olhos. Claramente podia-se ver que não era apenas sua aparência que havia mudado. Sua áurea, que antes era gentil, agora era ameaçadora e opressiva. A expressão em seu rosto agora era mais séria e fria. Em seus olhos só existia sede por vingança.
Em toda a minha vida, eu ouvi sobre essa lenda idiota. Ouvi que o Super Saiyajin seria o salvador de sua raça. E é claro que por ser o imperador do universo e possuir a força que possuo, eu ignorei essa lenda por tempo demais. E sem falar que os Saiyajins tinham uma utilidade muito grande em meu exército. Eles eram meus guerreiros mais fortes. Apenas o grupo de Ginyu, Zarbon e Dodoria estavam à frente deles em questão de poder de luta. Eu sabia que se desfazer deles seria uma perca muito grande para as forças do meu exército. Mas ao mesmo tempo estava preocupado com a possibilidade dessa lenda se tornar realidade. E essa minha incerteza foi o ponto de partida para o meu fim. Quando se ocupa um cargo de imperador como o meu, a convicção é algo indispensável. E foi por conta desse meu erro que fui derrotado por um desses macacos insolentes. Mas o grande Frieza irá retornar em breve, tenham certeza disso. O vídeo terminou e eu fico por aqui. Mas se você não quiser virar poeira cósmica, deixe o like, seu verme insolente.